multidões já assistiram às nossas reuniões durante esses 60 anos. Uma grande parte dessa multidão já está no céu, porque aceitaram a nossa fé, a nossa disciplina, e humildemente viveram aqui uma vida consagrada e santificada. E depois, ao findar os seus dias na terra, receberam no céu um galardão de glória e vivem felizes no reino de Deus para toda a eternidade. E muitos até servem ao nosso Deus como anjos. E foram preparados aqui, no meio desta igreja. Porque creram, aceitaram a doutrina, amaram a disciplina, lutaram em favor desta obra enquanto viveram. Então Deus os considera como filhos legítimos e muitos destes já se encontram na glória de Deus. Outra parte muito grande persiste entre nós, porque esta igreja é bem maior do que nós imaginamos. Nós temos muito povo, irmãos, espalhado em todas as nações da terra. E isso Jesus mesmo falou para Santa Avó Rosa quando ela ainda estava no corpo. E ele disse, o nosso povo já passa bem mais de 1 milhão de fiéis. E nós não conhecíamos todos. Mas são pessoas que se agregam a nós em espírito, em verdade, e são fiéis, estejam onde estiverem, estão diante do Consolador, estão na presença do irmão Aldo. Por isso que a gente não pode pensar que esta igreja vai fazer grandes milagres para chamar multidões. Não é assim. Deus quer qualidade, não quantidade. Sempre ele foi assim. Por isso que a Santa Avó Rosa convence os fiéis a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Mas Jesus disse, o mundo não o há de receber, o Consolador, porque o mundo não o vê nem o conhece. E não conhece mesmo, porque a grande parte não quer saber da nossa fé, porque não quer se humilhar e obedecer à disciplina. E às vezes, irmãos, porque ama os vícios. Sofre tanto com o vício do cigarro, com o vício de bebida alcoólica, com o vício de drogas, com os vícios dos jogos, mas preferem viver assim, escravos do mal. Então não conhecem o Consolador. O mundo não o há de conhecer porque não o vê nem o conhece. Veja como Jesus explicou e profetizou esta verdade. E isto se cumpre, irmãos, na obra desta igreja, na obra da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e na obra do Santo Primaz como profeta dos tempos do fim e nosso Supremo Pastor. Por isso eu lhes digo, irmãos, que é muito importante cada apostólico olhar para a sua vida. Não interessa se a família, se um amigo, se um colega não quer saber da nossa igreja. Cada um será salvo pelos seus atos. Nenhum vai salvar o outro. Quando chegar o dia do seu juízo, prestará conta ao nosso Deus. Da sua vida, não na vida dos seus pais, não da vida dos seus irmãos, não da vida dos seus amigos, mas prestará conta da sua vida. Então olhe para dentro de si e procure ser fiel, ser humilde e ser verdadeiro, porque assim dará oportunidade para que a Santa Avó Rosa domine o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, e lhe ajude não só a entender a verdade da doutrina e da disciplina, como a amar esta verdade, amar essa disciplina, porque é este conjunto de doutrina e disciplina que nos preserva do pecado e que nos dá força para sermos vitoriosos e que nos livra do mal, do erro, da ilusão e das armadilhas deste mundo. Por isso, irmãos, que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívios para as vossas dores. Quanta gente sofre no mundo, irmãos, nos dias atuais. Separados de Deus, escravizados pelas forças do mal, por tantos vícios, pecados e ilusões, enganados, porque o poder das trevas ilude e engana, amarra, acorrenta e destrói. E quanta gente está assim sofrendo. Mas eu lhes digo, irmãos, que Deus conhece tais pessoas. E aqueles que têm um espírito bom, que é bom de coração, que é humilde, que é sincero e muitas vezes até inocente, Deus não perde. Jesus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo e os anjos vão atrás para salvar essas pessoas. Vão de encontro aos sofredores, estejam longe de onde estiverem, até em outras nações da terra. Então, irmãos, não se iludam de querer que venha multidões para a nossa igreja. Deus sabe quem é dele. Deus conhece os seus escolhidos. Deus sabe quem ele pode salvar. E é lógico, irmãos, que ele não vai querer o joio. Pessoas que venham na igreja para abafar o bom trigo e prejudicar. E a avó nos explicava isso. Ela dizia, numa caixa, se houver muitas laranjas e uma laranja podre, se não tirar a laranja estragada, ela vai contaminar todas as que estão naquela caixa. Então é melhor tirar aquela para salvar as outras. Notem que ensino sábio que a Santa Vó Rosa nos dava. Então Deus, irmãos, ele quer qualidade. Por isso que ele também criou a raça humana. Para aqui na terra ele poder selecionar quem merece a glória do seu reino e quem não merece. Então aqui na terra ele faz a escolha e a separação. E Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então os fiéis não devem dar ouvidos aos errados, não devem andar em más companhias, porque, principalmente de um modo muito íntimo, porque poderá lhe ser prejudicial. A Santa Vó Rosa nos ensinava isso com um ditado popular muito certo. E ela dizia, anda com os bons e serás um dele. Anda com os maus, serás pior do que eles. Notem como é importante saber selecionar também as amizades mais íntimas. E saber, irmãos, ser perdoador. Porque nós não estamos colocados nesta terra como juízes, não. Quem nos julga é Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, que herdaram esse galardão para servir a Deus e ajudar o nosso Pai a separar dentre o joio o verdadeiro trigo para o céu. Separar dentre os maus aqueles que são bons e prepará-los para ganharem a grande vitória final e um dia entrar de posse do seu galardão no céu. Eles sim têm toda a glória para nos julgar, mas nós não podemos julgar um ao outro. Mas devemos usar do perdão. Se perdoarmos os nossos ofensores, numa vida humilde, amorosa, sincera, mereceremos tudo de Deus. Porque sempre, enquanto aqui estivermos neste corpo, nós precisaremos da misericórdia divina. E muitas vezes, irmãos, às vezes até sem percebermos,
carecemos de perdão. Então, se a gente precisa do perdão e não vai perdoar os outros, como mereceremos esse perdão? Apesar que a doutrina nos ensina a vigiar para não cair em tentação e para não pecarmos. É um dever do Filho de Deus. Mas eu lhes digo que mesmo assim, com muita vigilância e oração, nós carecemos sempre da misericórdia e do perdão divino. Porque vivemos num mundo muito corrompido. Agora, se não tivermos amor pelo semelhante e não perdoarmos os nossos opressores, como que mereceremos toda a misericórdia divina e o perdão de Deus para o bem das nossas vidas e para o bem das nossas almas? Jesus até no Pai Nosso ensinou isso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se não perdoardes os vossos ofensores, também vosso Deus não vos perdoará sobre as vossas ofensas. Então devemos ser justos, amorosos, humildes, perdoadores, mas também precisamos ser muito sábios para nos desvencilharmos do mal. E para não cair em armadilhas de tentação e para não seguir os errados nos seus erros, seja quem for. Pode ser pai e mãe, pode ser filho ou neto, pode ser amigo, vizinho, primo, sobrinho, cunhado, quem for. Não podemos seguir os passos das pessoas que contrariam a Deus. Por isso que é muito importante não termos uma amizade muito íntima com pessoas ímpias, porque poderão nos prejudicar. Mas também não podemos julgar os outros e nem desprezar os outros, porque não sabemos. Os irmãos se lembram de São Paulo? A história dele é um exemplo, porque antes de se tornar apóstolo, o nome dele era Saulo de Tarso. Tarso era a cidade onde ele nasceu, e o nome dele era Saulo. E ele era servo dos sumos sacerdotes, lá nas terras da Judeia. E os sumos sacerdotes perseguiam os cristãos. Já tinham lutado tanto até ver Jesus na cruz, porque invejavam os milagres que Jesus fazia. E depois perseguiam os cristãos. E Saulo era servo deles. E ele era obrigado a prender os cristãos, porque era o dever dele, ele era empregado dos sacerdotes. Então notem, se fôssemos julgá-lo, qual juízo faríamos? Pois ele prendia os cristãos. Ele nunca matou ninguém. Certa vez a Santa Vó Rosa me ensinou isso. Que ele nem mesmo ajudava a apedrejar os cristãos. Ele segurava a capa daqueles que apedrejavam, mas ele nunca tirou uma pedra. Por isso que também ele mereceu a misericórdia divina. Mas ele estava iludido no mundo e servindo os errados. Então ele prendia os filhos de Deus. E estava indo na cidade de Damasco para lá prender os cristãos. Mas no meio da viagem, Jesus lhe apareceu. Ele disse, Saulo, Saulo. E ele respondeu, quem és tu, Senhor? Ele disse, sou Jesus a quem tu persegues. E com tudo isso, irmãos, ele se converteu. Jesus orientou em tudo e ele foi para Damasco. Mas não para prender os cristãos, mas sim para pregar o evangelho. Tanto é que o povo lá, que era cristão, tinha medo dele. E atônitos, ouviram ele pregar o evangelho e o nome de Jesus como Cristo e Salvador. Então vejam que de um pecador ele se tornou de um grande apóstolo. Mas nós, se fôssemos julgá-lo
qual juízo faríamos? Na certa, um juízo errado. Mas Jesus não, porque ele, com a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o irmão Aldo, conhecem o profundo dos nossos corações, o profundo dos nossos sentimentos, o profundo dos nossos ideais, e nos julgam de acordo com a verdadeira justiça e o verdadeiro juízo de Deus. Então não podemos julgar as pessoas e nem condenar a ninguém, mas devemos dar um bom exemplo com a nossa vida pura, consagrada, fiel e santificada, e através do nosso exemplo poderemos ajudar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a ganhar muita pessoa boa para o reino do céu, porque realmente entre nós é aplicado o juízo divino pelo outro Consolador e pelo grande profeta de Deus, e eles convencem os fiéis a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Tenhamos, irmãos, esta fé e este amor em nossos corações para sermos sempre bem-aventurados. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana estejam conosco neste mesmo horário para meditarmos juntos sobre a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Que a Santa Vó Rosa, o Consolador, o profeta Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria os abençoem em nome do nosso Deus. Amém.